A simples realização da reunião dos presidentes da América do Sul já pode ser considerado um triunfo da causa da integração contra o império sempre disposto a barrar a unidade dos países e dos povos. Em sua declaração final, os presidentes sul-americanos decidem por ações em defesa da Amazônia, pela ampliação do comércio regional com moeda própria, pelo fortalecimento dos bancos públicos e também por realização de obras e infraestrutura que favoreçam essa mesma integração. O Brasil volta a comprar eletricidade da Venezuela, país defendido com valentia pelo presidente Lula como democrático e soberano. Aliás, o povo brasileiro tem uma grande dívida para com a Venezuela por ter enviado o oxigênio solidário bolivariano que salvou milhares e milhares de vidas em Manaus durante a pandemia. Não temos o direito de esquecer. É assim que se faz uma verdadeira integração. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma grande satisfação, grande honra, grande alegria esse nosso novo encontro para tratar de temas fundamentais, nesse caso fundamental para toda a Sul-América, porque o encontro presidencial sul-americano ocorrido em Brasil na semana que passou teve efeitos muito importantes, decisões também muito importantes, e sua própria realização já é uma vitória, porque o Império não queria nem que os presidentes se juntassem, nem que se reunissem. Para nos falar sobre isso, nosso convidado de hoje aqui em Latitude Brasil é o jornalista César Fonseca, de larga experiência no jornalismo econômico brasileiro, colunista de vários jornais e atualmente colunista do jornal Brasil Popular, que tem sede aqui em Brasília, e que vai nos trazer uma série de análises sobre o que aconteceu. Muito obrigado, César Fonseca, pela sua presença aqui em Latitude Brasil. Muito boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite, telespectadores da Telesur. É um prazer muito grande participar desse canal e estamos aí acompanhando essa semana que foi muito importante com a presença do presidente Maduro em Brasília, que causou muito alvoroço na Vamos começar exatamente por aí, César, porque a reunião dos presidentes ela foi precedida de uma reunião bilateral entre Lula e o presidente Maduro, presidente Lula, presidente Maduro, e já com efeitos práticos muito importantes. Mas como é que você viu essa reação furiosa, descabida, completamente colonizada da mídia brasileira contra essa reaproximação entre o Brasil e a Venezuela? Olha, Beto, eu acompanhei atentamente pela grande mídia conservadora brasileira e o que a gente pôde observar é que a cobertura ela foi um espetáculo de mentiras e fake news, né? Porque os comentaristas da mídia conservadora cuidaram não dos fatos, mas das versões do fato que eles mesmos criam, né? Porque não buscaram a objetividade para reportar a importância do presidente Maduro no território nacional a convite do presidente Lula para uma reaproximação dos dois países que foi cortada pelo governo do Bolsonaro, que estava aí a serviço do neoliberalismo, muito aliado a Washington, né? Cujo objetivo era apagar a Venezuela do mapa sul-americano.
porque o exemplo da Venezuela de soberania popular, né, em defesa do interesse nacional é a última coisa que interessa ao, ao, ao Império. Né? O Império ele está empenhado em simplesmente fazer da Venezuela uma caricatura que não bate com a realidade. Né? O presidente Maduro foi muito feliz ao dar uma ampla explanação, um amplo histórico do que está acontecendo no seu país, afetado pela política imperialista de Washington, que é tentar eliminar, né, o país do ex-presidente Chávez, agora seguido pelo presidente Maduro, de buscar aquilo que realmente é a fonte da libertação latino-americana, que é uma unidade cívico-militar para a defesa da maior riqueza venezuelana, como é também a riqueza brasileira, que é a do petróleo. Não é? O petróleo brasileiro, assim como o petróleo venezuelano, são as armas com as quais os dois países estão lutando para defender a sua soberania. Muito bem. Mas a nossa grande mídia não quer saber disso. Não quer saber disso de forma nenhuma, esconde esses fatos, porque gostaria que esse petróleo fosse entregue aos Estados Unidos. Mas no encontro dos presidentes sul-americanos, o tom da integração que foi dado pelo discurso do anfitrião, o presidente Lula, ele não foi entendido pelo presidente do Chile, Boric, e também pelo presidente do Uruguai, que não são adeptos da unidade, pelo contrário, querem falar em desunião, fazendo aí o jogo dos Estados Unidos. Como é que você interpretou o conjunto daquela reunião de cúpula favorável à integração e essas duas notas dissonantes? Olha, Beto, o Boric, né, e o Lacalle, eles simplesmente revelaram a sua sintonia com a corrente midiática conservadora e reacionária brasileira, contrária a essa aproximação dos dois povos, os venezuelanos e o brasileiro, porque nós temos aí uma fronteira entre os dois países gigantesca, que não pode ser jamais esquecida como ponto de integração. Né? E essa integração, através de um entendimento soberano, é o que menos importa para o Império agora. Por quê? Porque os Estados Unidos têm como objetivo sancionar a Venezuela e ameaçar quem se aproxima da Venezuela. Então, ao fazer o jogo de aproximação com a Venezuela, o Lula, não é? Ao lado do Maduro, o resultado é uma irritação daqueles países, os dois países latino-americanos, o Uruguai e o Chile, que estão aí na linha pró-Washington, né? Ao lado da nossa grande mídia pró-Washington, que adorou a posição do Boric e do Lacalle, né? Porque o resto dos outros demais países latino-americanos, práticos, pragmáticos e operativos para promover essa unidade latino-americana. Mas, César, vou te propor aqui a gente fazer uma pequena pausa no Latitude Brasil, depois voltamos comentando, inclusive, sobre as obras de
logística, de infraestrutura, que também foram mencionadas na declaração final para fomentar essa integração sul-americana. Já já voltamos com Latitude Brasil. Latitude Brasil está de volta, hoje analisando a importância, a grande dimensão da reunião dos presidentes sul-americanos realizada aqui em Brasília na semana que passou, cuja tônica é fomentar a integração regional da América do Sul. Nosso convidado de hoje é o jornalista econômico César Fonseca, com grande experiência no jornalismo político-econômico e colunista do jornal Brasil Popular, daqui de Brasília, capital federal. César, uma das questões mencionadas na declaração final foi a decisão de unificar os créditos, fomentar investimentos públicos, valorizar os bancos públicos da região, mas também a realização de obras de infraestrutura, porque há tudo por ser construído para fomentar, construir essa integração da América do Sul. Como é que você avaliou tudo isso? Beto, o Lula disse que, pela primeira vez, articula-se uma cumbre, né, dos países sul-americanos em torno do maior patrimônio comum deles, que é a Amazônia. A Amazônia é a biodiversidade infinita que dispõe de riquezas incalculáveis, entre elas o petróleo. Você tem aí o petróleo já da Venezuela, que é uma das maiores, se não a maior reserva do mundo. Você tem o pré-sal, que é também uma gigantesca reserva. E agora você tem o petróleo amazônico, não é? Que está fazendo a expectativa de uma região e de um povo que está nessa região ansioso de progresso a partir das suas próprias riquezas naturais. Não é? Veja que entre os proprietários dessa riqueza gigantesca está as Guianas, a Guiana Francesa, que está tendo um surto de desenvolvimento muito importante, porque eles já estão empenhados nessa exploração, né, do petróleo a uma distância da reserva da biodiversidade muito distante, de modo que é uma segurança, tomados os devidos cuidados, contra um perigo de afetar o meio ambiente. A questão da Amazônia, César, remete para a formação do Tratado da Bacia Amazônica, realizada lá em 1978, convocada pelo Brasil, na época, presidido pelo presidente Ernesto Geisel, nacionalista. E a diferença é que o chamado do presidente Lula era para esse tratado, esses países que compõem o Tratado da Bacia Amazônica, atuem para que os estados, soberanamente, sejam os protagonistas e não as ONGs, que têm as suas cobiças, muitas delas teleguiadas por grandes nações com interesses obscuros sobre a Amazônia, mas o próprio Estado, os estados dos países da Bacia Amazônica, que devem gerir e soberanamente promover o desenvolvimento de acordo com os interesses, a capacidade científica e as necessidades também de uma preservação inteligente da natureza. Como é que você analisou essa postura do presidente Lula? O fundo da questão, Beto, é realmente colocar o Estado como protagonista
da exploração econômica e social, não é? E ambiental da Amazônia, em vez de colocar essa tarefa nas mãos das ONGs, que têm por trás de si os interesses dos grandes fundos de investimentos internacionais, né, nessa nova financiarização econômica global, para fazer a exploração amazônica de modo a dissipar, né, não só essas riquezas, em nome de interesses que estão dissociados do interesse nacional, conjunto, né, do interesse venezuelano, do interesse colombiano, do interesse peruano e principalmente do interesse brasileiro, que detém a maior parte da floresta. Então, são esses países amazônicos que estão agora programados para se unirem e articularem uma proposta conjunta que não ocorreu até hoje, porque essas ONGs foram colocadas no jogo como um processo diversionista, né? E aí que está a divergência, né, das multinacionais, do interesse americano, de ser contra essa união que acaba de acontecer essa semana, né, da união e da aproximação do Maduro com Lula, porque a união da Venezuela com o Brasil no plano amazônico é tudo que diz respeito ao interesse sul-americano com a sua pujança econômica, social e política. Então, realmente, trata-se de uma, vamos dizer assim, na linguagem popular, uma briga de cachorro grande, né? Porque temos aí a posição americana de profundo choque, né, contra o interesse sul-americano de explorar suas próprias riquezas. A cobiça norte-americana imperialista sobre a região é conhecida. Agora, um outro desafio, César, é a questão da industrialização, porque os países da América do Sul estão todos eles com necessidade de fomentar a industrialização. Nesse caso, há alguns parceiros. A Venezuela tem seus parceiros, como Rússia, China e Irã. O Brasil tem parceria com a China. Hoje, a China acaba de fazer um acordo monetário com com a Argentina, né, que pode trazer, inclusive, um alento para que a Argentina saia da sua dificuldade financeira e hiperinflação desse momento. Ou seja, reindustrializar para fazer a integração com obras de infraestrutura é uma prioridade, não acha? Beto, estou aqui com o livro do nosso amigo Leite Filho, que é uma grande reportagem sobre o chavismo, não é? E nessa reportagem, com muita felicidade, o Leite, né, destaca o pensamento revolucionário do Chaves, no sentido de que a industrialização sul-americana ela requer dois requisitos fundamentais. Primeiro, a posse da riqueza material sul-americana, né, que é o petróleo. Isso, o Chaves fez isso, e no Brasil quem fez isso foi o Getúlio Vargas, né, nos anos 50, que serviu de exemplo, inclusive, para o próprio Chaves, né? O outro exemplo, né, é a reforma agrária. A reforma agrária é uma conquista capitalista levantada a partir do século XIX. Os Estados Unidos fez a sua reforma agrária, né, dividindo a propriedade da terra em pequenas e médias propriedades,
não é? A partir daí formou-se um mercado interno poderoso e os Estados Unidos transformou-se na maior potência econômica mundial. Ora, essa revolução ela foi feita em 1949 na China pelo Mao Tse-tung. Dividiu a propriedade, micro e pequena propriedade, para formar o grande mercado interno chinês, né? Que realmente é a saída para a nova geopolítica chinesa, que pretende disseminar ela por toda o continente sul-americano e principalmente africano, né? A micro e pequena propriedade vai dar espaço para a pequena e média indústria, que vai proporcionar aquilo que é fundamental: derrotar a grande propriedade agrária oligopolizada que caracteriza o nosso agronegócio, né? Agora empenhado em destruir o MST, né? Que está sendo apoiado pela própria China, dada a sua proposta intrinsecamente revolucionária no sentido de dividir a propriedade e promover a verdadeira reforma capitalista no terceiro mundo. O Brasil não fez a sua reforma agrária. O Jean Goulart, em 1964, na linha getulista, né, da industrialização brasileira, ele foi apiado do poder, né? O Juscelino se acomodou com a grande propriedade e deixou a coisa para lá. Hoje, com o Lula, você tem aí uma retomada da discussão sobre a reforma agrária, que interessa ao maior cliente dos produtos agroindustriais brasileiros, que são os chineses. Por que os chineses estão interessados na reforma agrária no Brasil? Porque hoje, sob o domínio da grande propriedade oligopolizada, os grandes proprietários, que são meia dúzia de gente, compram os grandes máquinas, os grandes tratores, os fertilizantes em grande quantidade, né, por meio do financiamento dos fundos de investimentos internacionais. Então, os chineses já perceberam o seguinte: eu, como grande cliente do agronegócio nacional, eu estou financiando as grandes multinacionais americanas dos fabricantes de plantadeiras, colheitadeiras, distribuidoras de semente. E isso não interessa para a China, que fez a sua revolução agrária a partir da pequena propriedade e quer alimentar ela através da fabricação de pequenos tratores para promover a agricultura familiar, etc. e tal. Ou seja, a China tem interesse na industrialização brasileira, na reforma agrária brasileira, inclusive como uma parceria que pode se dar através do BRICS, porque a Argentina já se propõe a entrar no BRICS, e o próprio presidente Lula também defendeu o ingresso da Venezuela no bloco dos BRICS. César, lamentavelmente o nosso tempo já nos avisa, está esgotado. Eu queria te agradecer pela sua participação aqui no Latitude Brasil. As portas estarão sempre abertas. Muito obrigado, César Fonseca. Obrigado Beto, e coloquem à disposição de vocês para conversarmos sempre que for necessário. Um abraço a todos. Muito obrigado. Ouvimos aqui o jornalista econômico super experiente, César Fonseca, colunista do Jornal Brasil Popular, trazendo as suas reflexões, análises acerca do grande fato político que foi a reunião dos presidentes sul-americanos na linha de retomar o processo da integração desse grande continente sul-americano. Até o próximo encontro com Latitude Brasil na semana que vem.